Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Essa é a aula sobre PROC-V, a função PROC-V no Excel. Você está com dificuldade no PROC-V, você tem medo do Excel, você acha que as fórmulas, as funções são um bicho de sete cabeças? Calma, calma. Olha, aqui acima eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos que você vai assistir para você dominar o Excel. Que você vai assistindo passo a passo para você dominar o Excel e você vai descobrir que o Excel não é um bicho de sete cabeças. Nessa aula aqui, eu vou mostrar o PROC-V. Eu sou o professor Johnny Lopes, professor de informática, com mais de 15 anos de experiência no mercado. Clica no link aí abaixo e baixa essa planilha. Você vai baixar essa planilha para o seu computador. Nós vamos aplicar aqui uma função para quando você digitar aqui o nome do funcionário, vai aparecer aqui qual que é a divisão que ele trabalha e o salário dele. A função PROC-V é uma função de procura vertical, onde você coloca aqui, por exemplo, eu vou digitar o nome do funcionário, ele vai, a partir do nome, ele vai deslocar para a direita e aí ele vai pesquisar à direita. Então, verticalmente, nessa coluna, eu vou digitar aqui, por exemplo, Alan Silva e ele vai buscar que a divisão dele é copiadoras e que o salário dele aqui é 1.050. Vamos ver na prática como fazer isso. Depois que você terminar o PROC-V, tem aqui faça você mesmo. Um exercíciozinho aqui para você resolver de acordo com as aulas do canal, as aulas anteriores da playlist que eu vou deixar aí. Você vai ter base para poder desenvolver esse exercício aqui, que é as funções mais simples. Eu quero digitar aqui, por exemplo, Alan Silva. Quando eu pressionar a tecla Enter, tem que aparecer a divisão dele e o salário dele. Eu vou selecionar logo aqui, vou colocar no tamanho maior, colocar 16. Vamos fazer a função igual PROC-V. Aqui, ó, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Vou abrir parênteses. Ele pede o argumento valor procurado. O valor procurado é Alan Silva, ou seja, é o funcionário, não necessariamente Alan Silva. O nome que eu digitar aqui é o funcionário que eu estou procurando. Se eu já coloquei o primeiro argumento da função, eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Tá vendo que aparece aqui ponto e vírgula? Aí ele fica negrito aqui, matriz tabela, ou seja, de qual matriz, de qual tabela eu quero extrair essa informação. É aqui a tabela que começa aqui na A12, arrasto para a direita e para baixo e vai até aqui a F46. Então eu já coloquei a minha matriz tabela, ponto e vírgula, ele pede número e índice da coluna, ou seja, ele vai entrar aqui na esquerda no nome do funcionário, que eu coloquei aqui em valor procurado, dentro dessa matriz tabela de A12 a F46, e aí ele fala o seguinte, qual que é a coluna que você quer retornar? É a coluna 1? É a coluna 2, é a coluna 3, 4, 5 ou 6. No caso aqui é a divisão. A divisão é a coluna 4. É só contar. 1, 2, 3, 4. Já coloquei isso aqui, ponto e vírgula. Aqui entre colchetes é opcional eu colocar uma correspondência. Se eu não escolher uma correspondência, ele vai assumir que eu quero buscar uma correspondência exata. E de fato eu quero uma correspondência exata, que é falso. Tem também a correspondência aproximada, que é o verdadeiro. Isso eu abordo lá no meu curso completo. Eu recomendo você depois também, vai ter um link aí em algum lugar do johnnylopes.com.br para você conhecer um pouco mais sobre o curso completo. Eu vou colocar aqui um 0, porque eu posso colocar falso, escrever falso ou colocar 0 também, é a mesma coisa, para a correspondência exata. Eu fechei parênteses. A minha função está pronta. Então eu vou pressionar a tecla Enter. Ele trouxe que Alan Silva, ele é de copiadoras. Para ver se está funcionando, vamos pegar aqui Jean Silva, que é de fax. Vamos ver se ele muda. Ó, Jean Silva. A divisão de Jean Silva é fax. Ele já mudou, então a função está funcionando. Eu preciso aplicar a mesma função aqui para salário. Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Vai lá. E aí, você conseguiu? Olha, eu poderia aproveitar essa mesma função para cá, mas eu vou fazer de novo do zero para você entender. Ó, PROC-V, abro parênteses. Valor procurado é Jean Silva ou qualquer funcionário que eu vou digitar aqui. Ponto e vírgula. A matriz tabela, ela começa aqui na A12. Eu posso fazer assim se eu quiser. A12, vou até o final, seguro a tecla Shift e clico aqui na F46. Ele vai fazer a seleção para mim, de A12 até F46. Essa é a minha matriz tabela. Número e índice da coluna. A única coisa que vai mudar agora
da divisão é o salário, porque a divisão estava na coluna 4, porém o salário está na coluna 3. Então vou colocar a coluna 3, ponto e vírgula, a correspondência é exato, então eu vou fechar, colocar o 0 e fechar o parênteses. Pressiona a tecla Enter, ele deu 1.050. Jean Silva, ele está aqui na divisão fax e o salário dele é 1.050. Ainda, se eu quiser, por exemplo, na hora que aparecer aqui, se eu quiser fazer com que essa linha inteira fica pintado de amarelo, por exemplo, tem como. Isso eu mostro lá no meu curso de Excel do básico ao avançado. Eu recomendo você também clicar aí, procurar o link e conhecer mais. Vou colocar aqui um exemplo, o Amauri Nogueira. Pressiona a tecla Enter, ele é de impressoras, o salário dele é 2.185. A função PROC-V, ela sempre vai ser aplicada assim, da esquerda para a direita, nunca ao contrário. Eu não posso, por exemplo, se o nome do funcionário estiver aqui no final ou no meio, eu já não posso utilizar o PROC-V, aí eu teria que utilizar o índice corresp ou a função sucessora do PROC-V, que é a função PROC-X. Tem aí no canal, procura, digita na pesquisa do canal PROC-X, ela procura para a direita, para a esquerda, ou a função índice corresp, eu tenho um exemplo aí também no canal. Com isso eu espero ter ajudado você hoje com a função PROC-V. Não é uma função difícil, é só você treinar a sintaxe. Primeiro valor procurado, depois matriz tabela, depois a coluna, depois a correspondência exata ou aproximada. Olha as referências que eu deixei acima e abaixo. Estude, treine Excel, que você vai conquistar os seus sonhos através da qualificação profissional. Um abraço e até o próximo vídeo.